Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo agora estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho. Hoje nós vamos continuar uma meditação no livro de Apocalipse, como foi o programa passado. Então é muito bom acompanhar, meditar e vamos pensar em Deus, amém? Amém. Apocalipse 1, do 8 ao 11. O anjo da igreja de Esmirna escreve: Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Então, Noemi leu o livro de Apocalipse, no capítulo 2, referente aos versículos à igreja de Esmirna, não é? O livro de Apocalipse é uma revelação que Deus quer dar a nós. Então, nas primeiras palavras do livro de Apocalipse, Deus diz assim: revelação. Quem que deu essa revelação? Quem quer revelar a nós? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que há de acontecer. Então, Deus quer que nós venhamos a conhecer o livro de Apocalipse, o que for possível, não é? Porque ele é cheio de figuras, ele tem várias interpretações. Nós mesmos, aqui no nosso tempo de meditação da Bíblia, nós procuramos ter uma visão espiritual das igrejas. Nós procuramos levar para nós a realidade dessas mensagens para a nossa vida cristã. Existem visões históricas, que a primeira igreja Éfeso é uma igreja de tal século, outra, mas nós não queríamos dar essas visões, porque são estudos que não, na verdade, são estudos vazios, que não vão nos ajudar em nada no nosso crescimento cristão e vão nos dar uma visão muito acadêmica, não é? Mas a Bíblia é um livro espiritual. E essas igrejas têm mensagens para nós, como foi o programa passado, a perda do primeiro amor, não é? Tenho, porém, contra vós que perdeste o primeiro amor. Isso é para nós, não é? Não é uma coisa histórica, não quer dizer que isso não exista hoje em dia. Agora, na igreja de Esmirna, que a Noemi leu, ele diz assim: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Então, Jesus é eterno, Jesus é o primeiro e o último. Essas são as palavras daquele que é eterno, não é? É como Jesus se identifica nessa passagem, que é uma qualidade dele, é uma eternidade, uma característica, é como ele é eterno, não é? Aí ele diz assim, que é o primeiro e o último, que morreu e que voltou a viver. Então ele diz da sua ressurreição, não é? Ele passou pela morte da cruz e ele voltou a viver. A morte não o venceu, né? Ele morreu para que nós pudéssemos viver também espiritualmente, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, e Deus nos ama. O que eu tenho que ter na minha cabeça é o seguinte: Deus sempre me ama, Deus sempre está comigo. Os meus pecados me prejudicam, porque o pecado é um ato de rebelião na presença de Deus, e as bênçãos não podem vir na mesma proporção que deveriam vir, porque existe ali uma rebelião, um pecado que não vem com arrependimento. Se eu pecar, e eu tiver consciência do pecado, se for realmente pecado, não é? Tem muita coisa que as pessoas acham que é pecado e não é. Mas se for pecado, se for uma coisa maligna, uma coisa que realmente não vem de Deus, uma coisa perversa, não é? Se for pecado, então eu chego na presença de Deus e peço perdão. Porque Jesus morreu, aqui diz assim na igreja de Esmirna, aí diz aquele que morreu e voltou a viver. Morreu para que os nossos pecados pudessem ser perdoados na cruz do Calvário, não é? Então vamos reconhecer que nós temos que lutar contra essa tendência de pecado, porque essa tendência nos afasta de Deus, né? Aí ele diz assim: conheço as suas aflições, para a igreja de Esmirna. Então ele diz assim: o que vocês sofrem não é desconhecido, eu estou olhando, eu estou conhecendo. Quando Deus diz assim, eu conheço,
Ele quer dizer assim: eu tenho plena consciência, eu sei de cada fato, de cada sentimento que vocês sofrem. Então ele diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Esses cristãos, como nós também, passamos por aflições. Muitos de nós somos, de uma certa maneira, financeiramente pobres. Temos dificuldades de pagar as nossas dívidas, temos dificuldades do emprego, às vezes não conseguimos nem arrumar emprego, e somos servos de Deus, porque na terra tereis tribulações, Jesus disse, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse. Mas na terra nós temos aflições, e Deus está dizendo para os seus servos: olha, eu conheço a aflição de vocês, eu conheço a pobreza de vocês, mas Ele está dizendo das aflições da terra, que são inerentes ao ser humano, os problemas, as ansiedades, aquilo que nos faz ficar tristes e lutar. E Ele também conhece a nossa pobreza. A pobreza é falta de recursos, não é? Isso então já vem uma mensagem para nós. Ser servo de Deus não nos livra nem das aflições e nem da pobreza, porque Jesus conhece isso. Mas quando passamos por isso, existe um propósito. Um pecado muito grande que os cristãos, que nós que somos servos de Deus, tem é orgulho. O nosso orgulho que precisa ser quebrado, porque o orgulho, a soberba, é condenada por Deus. E muitas vezes passamos por situações para que esse orgulho seja quebrado, para que esse sentimento de superioridade. Muitos cristãos acham assim que eles têm mais comunhão com Deus que os outros. Isso tudo é vaidade, orgulho. Isso é pecado também. É um pecado assim de querer ser mais do que realmente somos. Nós já somos salvos por Jesus e somos amados por Ele. Então isso já é suficiente, né? Aí ele diz assim: conheço conheço as suas aflições e a sua pobreza, não é? Aí, mas você é rico. Aí ele diz assim: mas você é rico. Ele está dizendo para nós assim: vocês na terra, vocês podem passar por muitas aflições e pobreza, falta de recursos, mas no céu vocês são ricos. E aqui na terra, espiritualmente, vocês são ricos porque eu estou perto de vocês. Então vocês vejam que a riqueza que Deus se refere é a riqueza da sua presença e a riqueza do céu que nos espera, que é a alegria, não é riqueza material, não é? Mas é a alegria, é a paz, é a realização, é o conhecimento de Deus pleno, não é? E ele diz assim: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Muita gente se diz muita coisa, não é? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, e não é nada daquilo, especialmente no cristianismo. Muita gente se diz assim: ah, eu sou isso, eu faço aquilo, mas não é nada disso. E se você for ver, às vezes, as obras dessas pessoas, parecem mais obras malignas, não é? Uma coisa que se tem que entender é que a igreja de Esmirna não tem repreensão nenhuma de Deus. É a única igreja que não sofre nenhuma repreensão, porque ela é pura, ela está no caminho muito bom, e ela, por ser pobre mesmo, talvez, ela é mais humilde, não é? E Deus fala assim: olha, conheço aqueles que se dizem judeus, mas no caso eu posso entender como todas as pessoas que se dizem alguma coisa e não são. Não tenha medo de que vocês estão prestes a sofrer. Deus sabia que aquelas pessoas, que nós também às vezes, vão sofrer reveses. Não tenham medo. Por que nós não devemos ter medo de sofrer? Porque Deus está conosco. Deus é o Senhor, não é? Não tenham medo de sofrer. Ele diz assim: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, um prazo determinado, não precisa ser 10 dias. Não, vocês sofrerão perseguição durante um tempo. Mas quando esses cristãos são lançados na prisão, é para prová-los. Você é provado. A pessoa às vezes diz assim: ah, eu morro por Jesus.
Então vamos ver se você passa por esse sofrimento e não nega o nome de Jesus. Isso é prova, não é? E nós passamos por muitas provas também, que nós não devemos nunca negar o nome de Jesus, porque isso é uma prova, mas isso passa. Isso não é eterno. Por isso que ele fala assim, 10 dias, porque tem prazo de começar e prazo de acabar, não é? Ser fiel até a morte. Temos que ser fiéis a Jesus até a morte. E lhes darei a coroa da vida, né? Então, claro, nós temos que ser fiel, não nos negar a Jesus, não dar tanta importância aos fatos desta terra, porque tudo passa. Hoje nós estamos melhor, amanhã podemos estar com um problema maior. Temos que reconhecer o que Deus nos dá, muita gente não reconhece. Que Deus abençoa e vamos agradecer a Deus a tudo que nós temos, amém? E ser fiel até a morte, porque receberemos a coroa da vida. E aí ele acaba assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte que nos afasta de Deus, não é? Deus é vida. Quando o nosso espírito se afasta de Deus, é a segunda morte. A primeira morte é do corpo, a segunda morte é do espírito que se afasta de Deus, que é a vida. Deus é amor, Deus é a própria vida. Vamos aprender com o livro de Apocalipse que não é à toa que esse livro é uma revelação. Essas igrejas, nós encaramos assim, na nossa forma de interpretar, que ela diz respeito à nossa vida cristã. A nós como indivíduos, a um grupo, ela diz respeito a coisas que acontecem conosco, não é? Muitos cristãos são pobres, muitos cristãos perderam o primeiro amor, como no programa passado. Isso deve nos fazer com que raciocinemos, Senhor, por que o Senhor quer que eu conheça essas coisas? O que é essa revelação? Essa revelação vem dizer das coisas da nossa vida cristã, que nós somos a igreja de Deus, nós todos que aceitamos Jesus, somos a igreja de Deus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais o vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, dê um like e assista os outros vídeos também, pois temos vários gravados. Vamos terminar com uma oração? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, pela sua palavra. Possamos, Senhor, sempre ter um desejo de estar mais perto de Ti. Peço, Senhor, que abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, os familiares. Pedimos pelo nosso país, para que haja sempre justiça, haja mais assim, um derramar, né, dos corações. Amém. Diante de Ti. Amém. Pedimos a Deus por todos que estão ouvindo, se tiverem problemas muito difíceis, que não estão conseguindo resolver, que possam entregar nas suas santas mãos, confiando. E como a gente ouviu hoje, pela pregação da sua palavra, sermos agradecidos, que muitas vezes as bênçãos podem parecer que estão até demorando, mas é porque nós mesmos não estamos tendo aquela atitude correta de gratidão. Que nós possamos ter um coração grato. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.